o estudo do Wegener estava indo tudo muito bem, quando ele descobre que essas várias ordens que ele está tentando colocar em ordem serial, temporal, né, às vezes aparecem de maneira simultânea, em lugares diferentes ou até no mesmo lugar. Então ele desiste de encontrar a ordem da história na sequência das ordens, tá certo? E ele formula a sua, vamos dizer, a sua sentença final. A ordem da história é a história da ordem. Mas a história da ordem não é uma sequência de ordem, é uma sequência de buscas da ordem. Está entendendo? Esta é a única ordem que nós conseguimos observar ao longo da história humana. Então você veja a que distância você está daquelas filosofias da história que tentam observar o conjunto da história como um trajeto mais ou menos predeterminado, ou pelo menos descritível, que deve levar ao resultado X ou Y. Né? Como, por exemplo, Augusto Comte, né? Que tem a era mítica, e depois tem a era metafísica, e depois tem a era positiva, que é a era do próprio Comte. Né? Ou em Karl Marx, onde você tem, né, a comunidade primitiva, o feudalismo, o capitalismo, e depois tem o socialismo. Todas essas filosofias da história, né, elas são falsas na base, porque elas tentam observar a história como se fosse um objeto, desde fora. Tá certo? E então esta ordem que eles projetam sobre a história é apenas a ordem como eles mesmos a concebem, e que, por sua vez, ocupa um lugar determinado na história das sucessivas buscas da ordem, e nada mais do que isso. Entendeu? Quer dizer, então, a filosofia da história de Hegel, de Augusto Comte, de Karl Marx, bom, são apenas novos capítulos na história de uma busca da ordem que não acaba e que você não sabe para onde leva. Tá certo? Então, toda tentativa de traçar a história humana, tá certo, como um trajeto que deve conduzir a um determinado fim, tá certo, ela está errada na base. Por quê? Porque você não sabe quando a história termina. Nós podemos descrever uma vida individual humana, uma biografia, nesses termos. Quer dizer, desde os primeiros sinais de uma vocação, tá certo, obscuramente percebido, tá certo, até todos os percalços de uma vida que levam, vamos dizer, à realização dessa vocação. Mas nós podemos fazer isso por quê? Porque a vida humana individual tem uma duração média predeterminada. Aconteça o que acontecer, você sabe que o indivíduo não vai viver 1500 anos, ele não vai viver 2 minutos. Se ele viver 2 minutos, ele não tem biografia. Então, existe uma expectativa de vida. Se o sujeito faz um projeto de vida, é porque ele espera chegar vivo, né, até o momento em que ele vai realizar os seus planos, tá certo? Mas a história não tem um término predeterminado. Ninguém sabe quando termina. Se ninguém sabe quando termina, ninguém pode saber como termina. Está compreendendo? Ora, acontece que este impulso de descobrir um fim predeterminado, um fim mais ou menos datável, ou um fim que esteja pelo menos ao alcance da imaginação da geração presente, não é em si de inspiração gnóstica, mas surge de dentro do cristianismo mesmo, quando as primeiras gerações de cristãos acreditavam que a segunda vinda do Cristo seria uma coisa iminente. Não é isso? Ora, ela é iminente no sentido da biografia pessoal, porque todos nós vamos morrer, tá certo? E na hora que você morre, né, você é, por assim dizer, congelado, e você só reaparece no juízo final. Portanto, você vai direto para o fim da história, individualmente falando. Não é isso? Então, a vinda do Cristo, a segunda vinda do Cristo, é iminente para todos nós, considerados um a um. Porém, historicamente não, você não sabe quando vai acabar a sua comunidade, muito menos quando vai acabar o mundo e quando vai acabar a história. Tá certo? Então, São Paulo apóstolo escreveu: nós todos temos que nos preparar porque a vinda do Cristo é iminente. E todo mundo entendeu isso num sentido coletivo histórico.
todo mundo não, uma parte das pessoas. Né? Logo, um concílio se reuniu e explicou para as pessoas que não era assim, de fato não era assim. Mas a ambiguidade da coisa permanece, porque a vinda do Cristo é iminente e não é iminente. É iminente num sentido e não é iminente no outro. Não é isso? Então, por outro lado, você vê que coisa. A tendência de tratar a humanidade como se ela fosse um indivíduo humano, ela é de certo modo inerente ao próprio salto no ser que foi dado pelos hebreus e gregos. Por quê? Porque a alma do profeta, ela é de certo modo o modelo da comunidade. Então a comunidade de certo modo é ele. Então, se antes a comunidade era o cosmos, agora a comunidade é o indivíduo. Então, compreende? Quer dizer, e basta um pequeno desajuste de foco para que esta identificação da humanidade com o indivíduo se torne literal. Então você passa a tratar a história humana como se fosse a biografia do indivíduo. Então a biografia tem um começo, tem um meio, tem um fim. Tem uma duração e tem um fim predeterminado. Ela tem um objetivo determinado. Tá certo? Santo Agostinho dizia o seguinte, dizia, não há uma história, há duas histórias. Existe a história terrestre, que é uma sucessão de acontecimentos que não leva a parte alguma e que você não sabe onde vai terminar. E existe a história da salvação, que culmina no juízo final. E, então, a história da redenção da humanidade, que é de certo modo a história da igreja. Tá certo? Mas a igreja também tem duas histórias. Tem a história terrestre dela, não é isso? Que também, como diz, é um caos. E tem a história espiritual da igreja. É só a história espiritual que tem um fim. Mas esse fim se dá na eternidade e não dentro da dimensão do tempo. Entendeu? Quer dizer, o juízo final não é um acontecimento histórico. É uma coisa que acontece depois que acabou a história. Então ele não se passa nesta dimensão em que nós vivemos, mas na eternidade. Tá certo?